I will take you places where you have never been. It's the start. I will show you things that you've never seen. Beginning. And I will see the life run out of you. Long ago, on a cold, dark night, in this peaceful New England village, something happened. Something too terrifying to remember. Something too frightening to forget. Something that has remained a secret until now. Is anyone else seeing things? Am I the only one having nightmares? Universal Pictures presents Fred Astaire, Melvyn Douglas, Douglas Fairbanks Jr., John Houseman, Ghost Story, from the terrifying best-selling novel by Peter Straub. Who is this? He's found a picture of her. That's not possible. The girl, the men, the evil, silence. Dad, I'm telling you, something happened. I'm telling you something. I think he may have been murdered. The house, the fear, the nightmares, the vengeance, the terror, the truth. Not now, Rick. Yes. Now. Something's happening. Something terrible. I fear that more of us are going to die. Oh, we must talk about it. She is not the person you think she is. Who are you? Oh, no, please, let's not stop. She's worried you have the wrong idea about her. Everything about her is wrong. No, please. Please let me talk about it. Get away from her. What are you? She's dangerous. Listen to me, please. Soon they will learn that they have never been forgiven. Ghost Story. Olá, gente fina, tudo bem? Eu sou Angélica Hellish, estou aqui para conversar com vocês sobre o primeiro filme do nosso mês do horror. A gente resolveu iniciar aqui com um filme maravilhoso, um filme pouquíssimo comentado, que é o filme Ghost Story, de 1981, que é Histórias de Fantasmas aqui no Brasil. Um filme do diretor John Irving, que ele traz toda uma história de fantasma assustadora, de uma sociedade que guarda um grande segredo. Então vale muito a pena conhecer aqui esse filme, e eu peço para você me acompanhar aqui nesse início, aproveitando inclusive para você já deixar o seu like aqui no nosso vídeo, ajudar a engajar, comentar, tá certo? Então vamos aqui pro comecinho do nosso mês do horror. Preciso falar para você aqui no começo que esse é um livro que eu adoro, do Peter Straub. Esse é um livro que na época me causou muita impressão, me fez procurar mais livros desse autor. Ele inclusive escreveu junto com Stephen King o Talismã, né? Então eu gosto do clima que ele traz de terror. Eu acho que o livro ele é muito intenso, até acho que o filme ele meio que simplifica muitas questões que são colocadas aqui no livro. Então acho que é interessante poder falar para você, inclusive ficar até o final, porque eu vou colocar algumas diferenças de aspectos que introduzem questões que no filme passa somente por cima. Mas veja bem, não quer dizer que não seja um bom filme. Eu acho que esse filme, independente de você ter lido o livro ou não, ele é um filme interessante, ele é um filme climático, assustador. Eu acho que esse diretor, o John Irving, ele trouxe para o filme, além de grandes atores, né, e atrizes também, ele traz um clima denso, assim, de angústia. O filme tem mais o sobrenatural, de um fantasma que resolve se vingar. Eu já falei que o diretor é o John Irving, mas eu quero aproveitar e destacar alguns aspectos técnicos aqui de atores também. Roteiristas, nós temos aqui o próprio Peter Straub, que é o autor do livro, e o Lawrence D. Cohen. E é claro, tem grandes atores aqui, atores famosíssimos, né? Por exemplo, o Fred Astaire, que ele está acreditado a vários filmes, assim, filmes antigos, filmes de dança principalmente, porque ele era um grande dançarino, né? Tem várias cenas dele dançando com a Ginger Rogers e por aí vai, né? São cenas maravilhosas. Tá Inferno na Torre, de 74, Piccolino, de 35, né? E Alegre Divorciada, Cinderela em Paris, e por aí vai. Ele tem muitos créditos no IMDb, e aqui diz que Histórias de Fantasmas é o último filme dele, né? Então dá uma saudadezinha e uma dorzinha no coração, mas ele tá ótimo no filme. Nós temos também aqui a Alice Creed.
A Alice Creed, que faz aqui, na verdade, a Alma Mobley e a Eva Galley, ela faz 2 papéis, né? 2 personalidades que na verdade são uma só. Ela é uma atriz fantástica. Aliás, recentemente eu vi um filme dela, assim, não é recentemente, mas há um certo tempo, que me chamou muita atenção, adorei a atriz. E ela tá em filmes famosos. Por exemplo, um filme que todo mundo gosta, que é o Sonâmbulos, né? Que é baseado numa história do Stephen King também. E você vê que ali ela é uma entidade ali que suga, uma vampira, né? Ela e o filho vão para uma cidade e sugam a vida, né, das pessoas, né? É muito legal esse filme, é de 92, eu gosto bastante. E recentemente ela faz uma bruxa no filme de 2020 chamado Maria e João, O Conto das Bruxas, que é muito legal, gente. Esse filme é muito bom e tem uma perspectiva muito diferente dessa história aí. E aqui no filme ela tá fantástica, viu? A Alice Creed, ela passa toda essa ambiguidade, uma personalidade esquisita, estranha, uma mulher ao mesmo tempo muito atraente, mas muito sinistra, né? Que, bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui a gente tem o ator, o Melvin Douglas, que é um ator também clássico, já falecido. E ele tá em Muito Além do Jardim, por exemplo. Ele tá em Intermediário do Diabo, que é um filme de terror ótimo, gente. Me contem se vocês gostariam que eu falasse sobre esse filme, que é um dos meus filmes de terror de fantasma favoritos também. E por aí vai, ele tem bastante crédito no IMDb, 115 créditos no IMDb. O Douglas Fairbanks Jr., que aqui ele vai fazer também um personagem sinistro, que é o Edward no filme. Ele também é um ator super clássico. Aqui só pegaram assim um elenco, assim, o quarteto estelar mesmo, né? E ele tá em vários filmes fantásticos: Inferno Verde, Cavaleiro por um Dia, Simba o Marujo, Prisioneiro de Zenda. Então esse é um ator assim que muito famoso, né? Claro, também já falecido nos anos 2000. Mas aqui ele faz um personagem muito bom também, que é o personagem Edward, né? Que é responsável por um jumpscare terrível no filme. O John Houseman, ele é um ator que ele faz aqui o Sears, né? Um dos personagens, assim, vamos colocar assim, mais antipáticos da história, do livro e também do filme, de certa maneira. Ele é conhecido por ter feito Os 3 Dias de Condor, O Homem que Eu Escolhi, Rollerball, Os Gladiadores do Futuro, A Bruma Assassina. Ele também participou de um filme de terror, é um clássico de terror, o The Fog. Ele tem bastante crédito no IMDb, falecido em 88. E claro, a gente não pode esquecer aqui um dos protagonistas do filme, que quem interpreta é o Craig Wasson, que é um ator assim que ele fez, por exemplo, o Dublê de Corpo, A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros do Sonho, Amigos pra Sempre, Malcolm X. Ele também, no filme eu gosto muito desse ator, porque ele também consegue reproduzir muito bem o papel dessa pessoa, ao mesmo tempo destemida e assombrada assim, com o que está acontecendo. Por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, tem uma atriz que eu adoro aqui, por isso que eu quero mencionar e destacar ela também. Claro, tem um elenco enorme, não dá para comentar sobre todo mundo, mas a Patricia Neal, que aqui ela faz a esposa do Rick, né, que é o personagem do Fred Astaire, que é a Stella. Ela participou de filmes que eu adoro, ela participou de Um Dia que a Terra Parou, ela participou de Um Rosto na Multidão, que é um filme que recentemente a gente fez até um podcast, né, no nosso trabalho sobre clássicos. E, pô, ela tá ótima aqui no filme, e ela tem uma grande história assim no cinema, tem muitos créditos no IMDb. É muito bom a gente poder ver essa atriz assim numa outra fase, né? Porque ela é conhecida muito pelo cinema clássico. E ela tá deslumbrante, tá maravilhosa em Rosto na Multidão. Se você por acaso não assistiu esse filme, assista, porque é um clássico que vale muito a pena, viu? Him again, faintly. Only this time, he was sure it was human. The graveyard was silent except for the steady padding of his feet as he went around the tombstones. Hello, someone there, someone. There was nothing, no one. And as he stood there, scratching his head, feeling something of a damn fool, he happened to look down. And there at his feet, someone had been buried that very afternoon. The grave had been disturbed, the soil was upset, and the cross lay on its side.
respect, he muttered. Sure now that he was the butt of a practical joke. So he smoothed out the soil and set the cross back upright at the head of the grave. And then he went back to his bed. But outside, in the graveyard, in the wind, there was still a faint wisp of sound, almost like a song. Alive. Still alive. O filme já começa muito bem. Ele já começa com a reunião da Sociedade Chowder, né, que é a sociedade dos velhinhos do terror, né, que eles ficam ali contando histórias de terror. Pelo menos uma vez por mês, na casa de um deles, alguém vai contar uma história de terror, né? Eu tenho lá minhas elucubrações por que eles fazem essa espécie de encontro, né? Para mim tem muito mais a ver com coisas do passado que eles viveram, né? Mas aqui eles fazem essa sociedade refinada, todo mundo de smoking, à luz de velas, contando uma história de terror. E começa com uma história de terror angustiante, tá? Porque quem tá contando é o Sears, e ele tá contando a história de um homem que é enterrado vivo e tal. É bem climático, assim, é uma cena de barulho, ele fala sobre o barulho das unhas arranhando o caixão, e é uma coisa bem assustadora. O filme começa então mesmo com a morte do David, que é um jovem que cai da varanda do seu apartamento após um encontro aterrorizante com uma mulher misteriosa e sobrenatural. O seu irmão, o Don, ele vai viajar para a cidade natal da família, Milbourne. O pai de Don liga para ele e fala para ele assim, que o irmão dele morreu, então ele precisa voltar para Milbourne, na Nova Inglaterra, pois lá vai ser feito o enterro. Depois do enterro, então, ele vai ter uma conversa com o pai e vai perceber que o pai não aceita muito a versão dele, porque ele fala que ele acha que o irmão dele foi assassinado, que o irmão dele não se atirou pela janela, né, intencionalmente. Então acaba tendo uma discussão entre os dois ali naquele jantar. Os velhinhos da sociedade Chowder, todos estão tendo pesadelos, né? E são pesadelos recorrentes, onde eles veem uma mulher adentrando a uma casa, se aproximando deles. Inclusive um deles, um médico, que é o John Jeffrey, ele fica sussurrando durante o sono, falando assim, ela não tinha pulso, ela estava morta. Então ele assusta bastante. Ele mora ali com uma espécie de... uma companheira dele, não é a esposa, mas ele mora com uma mulher que o protege ali, que por sinal parece que é a governanta, né? O pai do Don também está tendo vários pesadelos. E, inclusive o Don, ele percebe, né? Ele vê à noite lá o pai desesperado, vai lá perguntar o que é. O pai fala que tá tudo bem, só que na manhã seguinte o pai dele sai sozinho no meio da neve, mal agasalhado, com roupas de dormir praticamente, e vai seguindo uma imagem que ele vê como se fosse a imagem do filho dele que morreu. E essa imagem vai indo para uma ponte, e é uma cena assustadora, porque tem uma pessoa olhando de longe, o cara lá com o limpador de neve, e se perguntando, o que aquele homem tá fazendo ali, né? E tal, porque inclusive o pai do Dom é o prefeito da cidade, é um cara proeminente. E aí ele tá lá meio perdido, né, vendo para onde foi a imagem do filho que ele estava seguindo quando ele tá na ponte. Quando ele se vira, a gente tem um maior jumpscare, porque aí aparece um fantasma, uma imagem toda destruída, apodrecida, e aí ele dá um berro e se joga da ponte, né? Ele toma um susto, na verdade, e cai da ponte. E aí a cidade fica toda em choque, né? Porque ele e a sociedade Chowder são todas pessoas importantes, então ninguém acredita que ele tenha feito isso a si mesmo, inclusive os amigos. O Dom, ele vai começar a revirar as coisas do pai, os baús antigos, e ele vai encontrar uma foto, né? Nessa foto tem 4 jovens, que ele entende que um desses jovens é o pai, com os amigos dele, e eles estão ao lado de uma mulher. Só que o rosto dessa mulher na foto está borrado, como se ela tivesse virado o rosto na hora que abateram a foto, né? E ele vai encontrar com o Rick e pergunta pro Rick, né, no restaurante, fala assim, olha, eu encontrei essa foto aqui do meu pai com essa mulher, eu queria saber quem é essa mulher.
E ele percebe que o Rick fica muito assustado, né? E ele fala assim pro Dom, fala, olha, eu não vou te responder nada agora, só que eu vou te fazer um convite, que você venha até a nosso encontro hoje à noite da Sociedade Chowder, que você vai ter as suas respostas, né? Você entende ali que o Dom, ele vai se tornar um membro da sociedade também. O Rick também vem fazendo as suas investigações. Ele vai numa casa toda antiga, uma mansão destruída, né, toda apodrecida, e ele tá querendo respostas também, né? Porque ele acha que é muito estranho o que aconteceu ao Edward. Ele acha que esses sonhos que estão aumentando a intensidade, eles estão tendo cada vez mais sonhos, como se a proximidade de algo estivesse chegando na cidade. E quando ele chega nessa casa, ele vai encontrar duas figuras, que são figuras até muito importantes no livro, que é o Fanny Bate e o Gregory Bate. O Fanny Bate é uma criança que, inclusive no livro, é descrito dessa maneira. Ele tá vestido de andrajos, de trapos. Ele não fala nada, ele não se pronuncia, mas ele tem um ar animalesco, embrutecido, como se fosse uma criança feroz, né? E o Gregory, não, o Gregory, o mais velho, que são irmãos os dois. Esse fala, e ele fala pro Rick o seguinte, ele fala, olha, a nossa benfeitora está chegando e ela vai pegar você, vai pegar todos os seus amigos da Sociedade Chowder pelo mal que vocês fizeram a ela. Você acha que você vai viver para sempre? Pois a nossa benfeitora falou que nós iremos viver para sempre. Nós precisamos apenas fazer o que ela mandar. E o Rick vai embora assustado, né? Porque, pô, do nada, uma mansão que estava abandonada, apareceram duas figuras que ele nunca ouviu falar. Estranho, né? No livro, inclusive, o Gregory, ele é descrito como um homem. Ele transmite uma profunda sensação de perversidade, de lascívia, de maldade, como se fosse um cara que fazia coisas erradas com crianças, etc. Então é uma história bem interessante. Eu vou até fazer uma comparação no final, que o Gregory, assim, que tem uma sequência toda no livro, que o Sears conta, na verdade, como é que foi a carreira dele. Antes ele era um professor, ele conta esse caos, e é um caos aterrador, assim, é uma situação estranhíssima, né? E aqui, eu acho até que o Gregory aqui no filme, ele é até menos assustador do que no livro, porque a descrição do Peter Straub, ela é muito rica, né? Então você sente realmente aquela sensação, né, do Sears jovem, né, professor, de isolamento, de angústia, de desesperança. Então o Gregory aqui com o Fanny Bate, eu gostei como eles aparecem, mas é bem mais assustador no livro, né? Mas aqui nesse momento o Rick, ele fica realmente desesperado, né, porque foi ameaçado. Quem é essa benfeitora? No encontro dessa noite, o Dom vai chegar, né, e ele vai meio que surpreender os velhos. O encontro dessa vez é na casa do médico, né, do Jeffrey. Aí ele fala assim, olha, eu posso participar do encontro? Eu trouxe uma história para que ela seja o meu pagamento para a entrada na sociedade. E aí ele vai contar a história, a gente vai ter mais um flashback no filme. Nesse flashback, você vê que o Dom, ele era um professor, né, de literatura, numa faculdade, um professor até de prestígio. Está sendo ali muito bem recebido pelo reitor, elogiado pelo reitor. É um cara que namora, inclusive. Só que ele encontra uma mulher maravilhosa, sedutora, incrível. Essa mulher é a personagem Alma Mobley. E ele se envolve romanticamente com ela. E é uma paixão, assim. São encontros cheios de lascívia, né? Em todos os lugares. E ele fica realmente encantado. Tanto que a carreira dele até meio que desanda, né? Depois que ele começa a se relacionar com ela, ele começa a faltar com os compromissos dele enquanto professor. E aí tem aqueles encontros, aquela intensidade toda, né? E parece que eles se conhecem há pouco tempo. Só que essa mulher tem umas atitudes muito estranhas, muito perturbadoras. Ela, numa noite do nada, ela se levanta, fica de costas assim para a janela e falando com ele, falando coisas como assim, eu vou mostrar para você coisas que você nunca imaginou. Eu vou devorar a sua alma, sabe? De costas para ele. E ele fica, obviamente, inseguro, né? E meio assustado com isso daí. Ele entende naquele momento que parece como se ela tivesse sido sonâmbula, mas ao mesmo tempo, quando ela se deita, ela não parece que ela tá sonâmbula. Ela parece que tá sabendo muito bem o que ela tá falando. E daí pra frente vai acontecendo coisas estranhas, né? Quando ela começa a pressionar ele para casar,
fala pra ele, inclusive, que quer casar na cidade dele, que ela faz questão, né? E ele fica meio assim, ele já tá meio inseguro com a relação, porque é muito intensa, ele tava muito apaixonado, mas ela meio que foi minando isso daí com as atitudes esquisitas dela. E aí ele fala pra ela que ele não quer mais casar. Na verdade, ele quer terminar o relacionamento. E aí ela fica raivosa, bate a porta na cara dele, né? E o Dom, quando ele chega no dia seguinte na faculdade, toma uma bronca do reitor e vai procurar ela, porque ela é secretária do reitor, essa Alma Mobley, né? E aí ele procura, fala assim, ó, que ela desapareceu, que ela não ligou, não deu mais notícias, e ele também não tem mais notícia dela. Mas aí um tempo depois ele vai conversar com o irmão, David, que por sinal, é interessante comentar isso, que ele e tanto Dom como David são o mesmo ator. São interpretados pelo mesmo ator, é como se eles fossem gêmeos, né? Tanto que o irmão dele fala pra ele assim, uma mulher me chamou lá em Nova York, ele é de Nova York, me chamou pelo teu nome, eu virei, e eu tô envolvido com ela, e aí ele descobre, né, que o irmão tá envolvido com a mesma mulher que ele tava envolvido também. Começa a falar pro irmão, olha, toma cuidado com ela, ela não parece o que ela é, eu acho que ela é uma mulher perigosa, entendeu? Por isso que eu terminei com ela, o irmão não quer escutar. E a cena, gente, do irmão dele, porque isso daí mostra no filme, né? A gente tem esse momento, né, onde mostra no filme como é que o irmão dele morreu. É uma cena muito tenebrosa, porque essa atriz é incrível nesse filme. Ela tá de costas deitada na cama, que é assim que ele acaba morrendo, né? Ela tá de costas e ele tá tentando falar com ela tipo deixou a banheira vazando água, ele foi lá ver por que ela deixou, e ela tá nua deitada na cama, e ele fala, o que foi, o que você tem? E ele começa a perguntar, quem é você? Quem é você? Ela fala, você sabe, de costas, sem virar, você sabe, quem é você? Quem é você? E quando ele tenta virar ela aparece também com aquele monstro horroroso que apareceu pro velho Edward, né? Com a cara toda detonada, uma figura que assusta muito, né? E aí ele vai com tudo pra trás e ele cai nu, né? Porque ele tá nu. Acho uma cena até interessante, ele cai totalmente nu e cai então num teto de vidro, vai parar no chão, né? Então a morte dele foi uma morte por susto, tanto como depois vai ser a morte do pai dele também, né? Ela mata de susto as pessoas. São maquiagens muito boas que foram feitas aí. Tantos efeitos, né? Que claro, os efeitos envelheceram, esse da queda e tal, mas as maquiagens também são muito boas, viu? Nesse ponto o filme merece muito elogio, porque dá um susto legal, assim. Um filme dos anos 80, né? E ele é muito climático, ele não depende exclusivamente de jumpscare, ele tem um clima, ele envolve você. Esse negócio dela ficar falando sem olhar pra ele, isso é estranho, né? É como você tá dormindo, imagina você deitado dormindo, alguém começa a falar coisas pra você horrorosas, né? E você meio que vai acordando e descobrindo o que essa pessoa tá falando, né? Então, eu acho que a morte do irmão dele, o David, é uma morte realmente assustadora no filme. Pois então, o Dom fala que pesquisou, foi investigar e não existia nenhuma Alma Mobley. O doutor, o Jeffrey, está desesperado. Ele fala que eles precisam conversar, isso tem que ser resolvido. E ele vai ficando tão nervoso que ele começa a passar mal. Inclusive a governanta entra na sala e expulsa todo mundo. Vai todo mundo embora, vocês com as suas tumbas, com as suas maldições, estão fazendo mal para ele. Vão todos embora e ele fica desesperado, pedindo para eles não irem embora. Mas eles vão, né? Nessa noite, esse médico, ele vai ter um sonho muito angustiante, ele vai ver uma figura assim coberta por uma mortalha, ele levanta esse pano falando assim, eu vi que não tinha pulso, eu vi que não tinha pulso, e aí aparece, né, aquele fantasma horroroso, né, aquela pessoa toda decomposta. Ele acorda gritando e esganando a governanta, então é um momento assim que coitada da governanta que sobrou pra ela, né, e tal, e aí ele acorda, solta o pescoço dela, só que ele tá muito debilitado, você vê que desde o começo do filme ele parece ser o que tá mais debilitado de todos eles, né, e aí o doutor, claro, ele vai ser o próximo aqui nessa história a morrer, porque ele teve esse pesadelo, aí quando ele acorda no dia seguinte, a governanta acorda ele e fala, olha, acorda aí, pô, já é tarde e tem uma pessoa lá, consultório, querendo ser atendida. Aí ele fala, não tô atendendo ninguém, né? Ela fala, não é melhor que você atenda, levanta aí, se arruma. E aí ele, muito a contragosto, vai se arrumar. Só que quando ele tá se arrumando, ele começa a passar mal.
e bota a mão assim no coração, né, dando a entender que ele tá tendo um ataque cardíaco, né? Aí ele desce assim aos trambolhões a escada e tal, chamando pela governanta. Aí a governanta aparece, né, olha pra sala, não tem mais mulher nenhuma, né? E ele tá passando mal e a governanta fala assim, essa mulher foi embora, sumiu, né? Será que ela levou o seu remédio? Porque ele não tá encontrando remédio em lugar nenhum e nem na sala onde o remédio tava. Aí a governanta fala pra ele assim, ó, a mulher falou que era alguma coisa Gali. Aí a gente lembra da Eva Gali, né? E tal. Então aí ele fala pra ela, olha, chama a ambulância que eu tô passando muito mal. E aí ela pega e chama a ambulância e ele fica sozinho por esses momentos. Na hora que ele tá sozinho, que tá ainda lá procurando o remédio, quando ele se vira, também vê essa aparição, né? E se assusta e tem um ataque cardíaco fulminante, né? E não sobrevive, né? Quando eles estão conversando, então, ali na sala, né, e estão todos lamentando ali, o Sears, o Rick, o Don, eles estão falando assim, poxa, agora morreu o John, né? O John Jeffrey, né? Nós estamos amaldiçoados, o que a gente vai fazer, né? E tal. E aí, então, eles resolvem contar, né? Finalmente eles vão contar pro Don, né? A história, que é o grande trauma que eles têm, né? Que é um grande segredo, né? Que permeia toda essa história, né? Eles falam assim, nós assassinamos a Eva Gali e nós estamos pagando por isso. E aí você vai ter mais um flashback, você vai ter ali os anos 20, né? Estão esses jovens, você vê que a versão deles todos jovens, né? Aliás, eu gosto muito dos atores, tá? Desse filme. E aí eles estão ali num sarau, ali no verão, né? E vem uma linda mulher ali que olha pra eles também, e ela é meio que uma novidade na cidade. E eles ficam muito encantados, flertam muito com ela, começam a se oferecer para pegar as compras dela. O nome dela é Eva Gali. Você percebe que essa mulher, ela é uma mulher à frente do tempo dela, ela não se preocupa com convenções sociais, ela sai muito com eles, bebe muito com eles, tem uma vida assim, cheio de prazer e liberdade. E ela acaba se envolvendo emocionalmente, romanticamente com o Edward, que é o pai do Dom. A versão dele mais jovem, né? Aí começam a ficar juntos, os amigos inclusive percebem isso daí, deixam eles até mais à vontade sozinhos, né? E tem uma noite que vai mostrar que eles tiveram um encontro amoroso. Só que o Edward não deu certo ali no encontro. Ali. Parece que falhou com ela, né, e tal. E ela tá ali perguntando pra ele se ele quer tentar de novo. E os caras estão lá fora, né? Vão lá, tipo, cantar, né? Como cantar lá na janela, né, e tal. Pra uma coisa romântica, né? E ele aparece na janela todo sorridente, sendo que ele tava todo cabisbaixo e deprimido, né? E não recebendo muito bem essa coisa de ter falhado com ela. Mas assim, você vê que os caras estão ali, ele aparece todo sorridente na janela e fala, tô descendo, que bom que vocês apareceram e tal, né? E ele vai embora, né? E caramba, né? Aí passa ali algum tempo, você vê que na mesma noite eles estão ali todos bebendo, enchendo a cara, inclusive o Rick, né? O Rick, ele é o mais novo deles. Esse personagem que depois vai ser o do Fred Astaire, né? E aí ele tá assim, estão conversando, eles começam a questionar o Edward, perguntar, e aí, Edward, como é que foi com ela, né? Você pode contar pra gente, né? Aquela coisa, né? Aí o Edward começa a mentir, né? Ele fala assim, foi maravilhoso, foi incrível, foi demais, ela é uma deusa, sabe? Ela é uma mulher maravilhosa, assim, nunca tive uma mulher assim. E estão lá de cara cheia, bebendo. E aí resolvem, né, bêbados, né, pegar o carro, dirigir até a casa dela, todos eles, né. E aí eles chegam lá bêbados, né, e ficam na porta lá dando risadinha e tudo, né, porque eles têm ali um segredo ali, que entre eles já estavam falando dela, né. O filme é até bem elegante, né, nesse sentido, os caras não falam dela em termos como se ela fosse uma mulher que não prestasse nem nada, assim, parece que é um segredo que talvez eles não devessem ter compartilhado, né, foi uma indiscrição do Edward, né, e eles, jovens e maturos, estão ali soltando risadinhas e piadinhas, né. Ela pergunta pra eles assim, vocês querem entrar em vez de ficar aí na porta, né, e tal, né, entre, né. Aí quando eles entram, né, continuam bebendo bastante, estão todos muito bêbados. E aí um deles começa a dar uma indireta, né, e tal, que ele é uma deusa, né. O Sears, personagem dele, é um cara assim que ele é meio antipático.
Mas aí ele chega e fala assim, eu também quero uma dança com ela. Esse negócio da dança, eles meio que dão a entender que é como se eu quisesse ter alguma coisa com ela também, sabe? E ela cata isso daí no ar, né? Aí ela olha pra cara do Edward e fala, você contou pra eles, né? Aí ele fica de cabeça baixa assim, aí ela fica com raiva. E aí a reação dela é falar, tudo bem, todos vão ter uma dança comigo. Né, essa dança seria o quê, né? Aí ela puxa o Rick, que é o mais jovem deles, que é o mais, talvez, constrangido, despreparado para qualquer envolvimento com uma mulher mais velha. E puxa um ou outro para dançar, assim. Tem umas coisas que ela fala que depois o fantasma vai repetir, né? Ela vira pro Sears, por exemplo, e fala assim, vamos dançar, meu sapinho. Aí vira pro jovem Jeffrey e fala assim, vou te dar uma mordida, e puxa ele. E tal. Aí quando ela dá a entender que ela vai falar a verdade, eu vou contar a verdade sobre o Edward. Ele empurra ela com tudo. Quando ele empurra ela com tudo, ela bate a cabeça ali no mármore ali da lareira e já desmaia na hora, né? E eles ficam desesperados, né? Procuram pulso nela, não encontram. Talvez seja porque estivessem bêbados, né? E tal, ela bateu a cabeça, tá inconsciente, eles acham que ela tá morta. E eles vão ter uma reação que é uma reação horrorosa, no mínimo, né? O Sears até que dá essa ideia, fala assim, já que ela faleceu, só que isso aí vai estragar com a nossa vida, a gente está em início de carreira, né? Isso vai destruir a gente, vamos ser presos todos, vamos ocultar o cadáver dela. E aí eles pegam um carro desses daí, colocam ela dentro e resolvem afundar num lago ali perto, na cidade. Aí eles estão ali, afundam, né? O carro tá afundando, tá indo pro lago, né? De noite. Aí eles ficam todos na margem ali e um deles puxa uma lanterna e ilumina o carro afundando. É uma cena surpreendente a hora que a gente percebe que ela se mexe. Primeiro a gente percebe que ela se mexeu e depois ela começa a se debater mesmo, bater no vidro, gritar, né? Desesperado, e o carro afundando, né? A cena é muito boa, sabe? Dando aquele zoom assim nos olhos deles, assim. Eles ficam todos chocados, muito chocados. Achavam que estavam cometendo um crime, obviamente, ocultando o cadáver. É pior, eles estão assassinando essa mulher, né? Verdadeiramente. Então aí o carro afunda, um deles ou dois tenta entrar no lago, ainda não consegue, os outros seguram, né? E tal. Então esse daí é o grande segredo dessa história, né? Porque na verdade eles cometeram esse crime, só que é uma coisa que existe entre eles, né? Um segredo que eles têm, que eles nunca revelaram e agora revelaram pro Dom, né? Então a partir daí o filme também vai ser uma investigação de o que está acontecendo na cidade, né? O filme é mais direto nesse sentido. Enquanto no livro tem todo um preparo, tem uma construção, vamos colocar assim, de personagens muito precisa, né? Do autor, aqui é mais uma história de investigação, de sobrenatural. A Eva Gale desapareceu. O Dom pergunta, né? Mas aí, ninguém procurou por ela, né? O Sears fala, ela era uma visitante na cidade, não tinha conexões, o pessoal achou que ela foi embora, né? Aí ele pergunta do carro, né? O Rick fala, o carro tá até hoje lá no lago, congelado nesse momento, inclusive, né? Porque essa história é uma coisa curiosa. Essa história aqui no filme, ela se passa toda num período de gelo, né? Tudo congelado. No livro tem tem outras estações assim, porque tem outras tramas, né? Tem tramas de infidelidade, etc, né? Inclusive envolvendo a mulher do Rick, a Stella. Mas aí o Rick fala que o carro tá lá, tá no lago congelado e parece que tudo foi um pesadelo. O Sears fala que na verdade não acha que ela estava viva no carro, que foi um truque de luz, que eles se enganaram, que isso aí não aconteceu. Então o Dom, ele chega à conclusão seguinte, ele fala, olha, com certeza deve ter alguma conexão, o que aconteceu com meu irmão, o que aconteceu com meu pai, o que aconteceu com o John, que é o médico, né? Então, na verdade, a gente tem que investigar, a gente precisa sair daqui e investigar essa casa e ver o que está acontecendo, e tem que ser todos nós, né? E o Sears, né, ele é o cara mais racional, né? Ele não acredita em nada disso, mas ele vai junto também. E quando eles chegam, então, nessa mansão, que era a casa da Eva Gale, onde eles se encontraram, onde aconteceu aquela tragédia, né, que ela caiu, bateu a cabeça. Eles chegam lá naquela casa toda podre e o Dom tá subindo as escadas. Conforme ele tá subindo as escadas,
o degrau quebra e ele cai no chão e quebra a perna, né? E ele tá ali com 2 idosos, né? E caramba, aí o Sears fala assim, olha, eu vou lá buscar ajuda então, vou pegar o carro, vou buscar ajuda, você fica com o Dom que eu vou buscar ajuda. E aí o Rick improvisa ali uma tala ali na perna do Dom, né? E vai investigar a casa, depois volta, fala que não viu ninguém. E aí o Sears tá demorando, eles não sabem o que aconteceu, né? O tempo tá passando, a noite tá chegando, né? Já tá tarde da noite. E aí, basicamente, ele fala assim, olha, eu vou tentar pegar uma carona, arrumar ajuda, fazer alguma coisa, porque o Sears não voltou, né? A gente vai descobrir o que aconteceu com o Sears, né? O que saiu de carro, e é uma cena... Você conhecendo a história do livro, tem até uma conexão mais profunda nisso daí, por quem ele é atacado, sabe? Porque no filme aqui ele tá indo de carro lá pela neve e tá lá, e tem um momento onde ele vê a aparição dela como Eva Gale mesmo, assim, não como aquela figura toda decomposta, né, transformada. E aí ele se assusta com isso, mas no carro, dentro do carro dele, ele vê a criança, o menino, Fanny Bates, e é atacado, né? Quando ele é atacado, ele bate o carro, né? E dá a entender que ele também já se foi, né? Enquanto isso, o Rick tá falando ali pro Dom, fala, olha, eu vou procurar ajuda. Aí ele sai, faz sinal lá pedindo carona que tem um carro passando. Quando ele entra, ele agradece, tá de cabeça baixa agradecendo, e ele olha, quem tá na direção é o Gregory. Aí o Gregory aponta uma faca pro pescoço dele, ele fala assim, se você se mover, eu te furo. E eles vão conversando, né? Porque o Gregory, ele é muito falante, né? Ele começa a falar que você pensou que ia viver para sempre? Ela não, a nossa benfeitora, ela nos prometeu a vida eterna, né? Então a gente basta fazer o que ela mandar. E aí ele fala assim, ele fala pro Rick, a nossa benfeitora tá até hoje no lago congelado. Aí o Rick pega, né, e tal, né, que tem uma relação com o corpo que tá no carro, né. Ele acaba tendo uma luta com o Gregory e acaba esfaqueando ele, o carro capota, né, aí você fala, pronto, né, mais um, né, que morreu, né. Mas as coisas vão piorar bastante aqui, porque na verdade, eu acho que o filme tem um grande finale, assim, é bem tenso, né, foi muito bem construído, porque aí mostra quantas horas passaram, mas parece que o dia já tá quase amanhecendo. Aí o Rick tá saindo do carro, o Rick não morreu. E o Dom continua lá, jogado, deitado ali ao pé da escada, ali, esperando ajuda, né? Naquela casa vazia, apodrecida. E ele ouve alguém descendo aquela escadaria. É uma cena muito boa, muito boa. Ele vê uma mulher com vestido de noiva, é a Eva Gale / Alma Mobley, né? Que é a mesma pessoa, a mesma atriz. Ela vem descendo, é aquela figura da noiva fantasmagórica, sabe? Isso é muito bom na história, né? E descendo e falando pra ele assim, porque ele ia se casar com ela, né? Ele fala, você tá me esperando, eu cheguei pra me casar com você, né? E tal, e vai descendo lentamente, ele olhando horrorizado aquilo, porque ele sabe que é um fantasma, né? E tal, ele não sabe o que tá por vir, né? E enquanto isso, você vai tendo ali imagens do Rick que conseguiu ajuda, né? Pelo jeito conseguiu chegar na cidade, não sei como, no filme não mostra e tal, mas ele conseguiu e estão ali no lago já içando aquele carro do lago, né? E tal, ele conseguiu ajuda e o cara tá falando pra ele, você vê que tá a polícia, tudo lá, e o cara tá falando, você é louco, né? O que você tá querendo pegar nesse lago? Aí ele pede pra puxar o carro, e tão puxando lá aquele carro antigo, né? E tal, enquanto isso a mulher vestida de noiva tá cada vez se aproximando mais e mais do Dom, né? Quando ela chega perto do Dom, ela, antes de tirar o véu, né, ela bota aquela mão apodrecida no pescoço dele, ele grita, né? E é o momento em que eles conseguiram puxar o carro totalmente. Quando o Rick abre o carro, ele vê que tá lá dentro, né? Tá o corpo dela lá ainda, não tá totalmente decomposto, mas tá o corpo. Me lembra um pouco até aqueles efeitos de Indiana Jones, sabe? E tal, aí o corpo rola pra fora do carro, ou seja, sai do carro, sai do lago, e ela vai terminando de se decompor, como se ela estivesse congelada ali. De alguma maneira o corpo dela ficou um pouco, não ficou só caveira, né? Não ficaram só os ossos. Ainda tinha alguma matéria aí e vai terminando de se desmoronar, né? Na hora quando ela se desmorona totalmente, né? E fica ali à luz do céu, o fantasma também desaparece, não tá mais perto do Dom, né? Então eu achei esse final muito legal, assim. Eu sei quem leu o livro, obviamente, né?
vai fazer alguma comparação, não tem jeito, né? A literatura, ela tem essa coisa de sempre, né, o audiovisual vai fazer uma adaptação do que é um livro, né? Eu acho esse livro muito legal, muito legal. Eu já li ele mais de uma vez, acho um livro muito bom. Mas a adaptação também é muito boa. Aí que tá, entendeu? Eu acho que ela não depende exclusivamente do livro para ser boa, né? Mas agora, nesse momento, eu quero aproveitar e vou fazer algumas comparações, tá? Só para poder contar para você quais são as diferenças que tem do livro, né, pro filme. Algumas diferenças, né? E algumas elucubrações, né, como eu chamo, né, de você avaliar certas situações, né? Fazer a leitura da situação e colocar para vocês aqui também as minhas impressões, né, do que eu tenho desses personagens e dessa história. Bom, no livro tem algumas diferenças, a começar pelo passado do Dom Vanderlei, porque esse que é o sobrenome dele, é Dom Vanderlei. No caso, o passado dele, a motivação e o trauma são completamente diferentes, né? O Dom, ele está obcecado por um caso similar que aconteceu em Milwaukee. Lá ele conheceu uma mulher chamada Alma Mobley, que ele acreditava ser uma espécie de vampiro psíquico, que roubava a energia, se alimentava de energia dos artistas, né? Ele acabou se apaixonando, ele amou essa mulher, mas percebeu que ela estava inclusive drenando a vida do irmão mais novo, que acabou morrendo. No final, o Dom acaba fugindo dela e, na verdade, ele tem um trauma que está diretamente ligado a essa experiência, né? Quando ele vê as fotos do caso da Alma / Eva em Melbourne, ele reconhece o padrão e vai lá para poder confrontá-la novamente. No filme, o passado dele é drasticamente simplificado, né? A história de Milwaukee é totalmente removida. No livro, essa personalidade, essa criatura, essa presença, que é a Eva Gale / Alma Mobley, no livro é apresentado como uma figura extremamente manipuladora, muito ambiciosa. Ela não é uma vítima de maneira nenhuma, que ela seduz e manipula. Inclusive o pessoal fala que tem a possibilidade dela ser, na verdade, uma súcubus, né? Aquela entidade lá que drena a energia dos homens e mata esses homens, né? Eu não sei direito assim, mas eu lembro que súcubus tem íncubus, que é a versão masculina, e tem súcubus, que é a versão feminina, né? Ou então uma lâmia, né? Que também é uma figura aí, que também é uma entidade maléfica. No filme também tem uma coisa interessante, porque tem essa cena dos anos 20 aí, onde eles têm essa discussão, o Edward acaba empurrando ela bate a cabeça, eles acham que ela morreu. Só que no livro é muito diferente. No livro, ela não morre imediatamente, eles acabam enrolando o corpo dela numa mortalha, num lençol, e depois, quando vão olhar de novo, o corpo está totalmente como se tivesse morrido há muito tempo atrás. Está bem apodrecido, com aquela aparência, né? Podre. Então, na verdade, o filme mostra, de certa maneira, ele adapta, né, essas coisas aqui, mas é muito diferente a história, né? Não tem isso deles jogarem um carro no lago. No livro é muito mais uma entidade transmorfa, na verdade. Tanto que no livro, começa já o livro com o Dom, ele sequestrou essa entidade, que ela já assumiu a forma de uma criança. Então é uma coisa muito perturbadora, porque ele vai viajando, né, na verdade, porque ele tem que saber o que fazer, como é que ele vai eliminar essa criatura, que agora assumiu essa forma de uma criança muito inocente. Então você fala, cara, como é que vai ser isso daí, né? Até que dado momento vai virar um inseto. É uma parada bem louca assim, entendeu? O livro já começa assim, depois que vai contar toda a história pra gente. No livro também tem essa coisa das histórias, né? E o Sears, ele conta a história de quando ele era um professor, e professor de aldeia mesmo, né? E ele vai para esse local, que diz que é um local no fim do mundo, com pouquíssimos alunos, que ele tem que dar aula assim para diversas séries, né? E eles são muito dados à palmatória, né? E tem um momento lá que aparece um menino assim todo de andrajos, né? Que é esse Fanny Bate,
que a própria professora ou a diretora fala que tem que dar palmatória, tem que bater muito nele. Eles têm um preconceito ali bem introjetado contra essa criança, porque diz que a família é totalmente desagregada, assim, tem situação meio estranha de abuso no meio ali, e tem esse lance do Gregory, né? Que isso daí na história do Sears vai ser uma coisa muito, muito interessante no livro de ler, porque você vê que o menino foge, tem uma hora que o menino começa a gritar, quando ele está ensinando assim sobre os mapas, né, outros países, ele fala, isso não existe, você está mentindo, você é louco, né? O professor pergunta, né, o Sears pergunta, pô, por que você está falando isso? Porque o Gregory me falou que não existe. Então tem toda essa presença, essa influência do Gregory na criança, e é uma influência muito maléfica. E tem certos momentos que o Sears, na história, tanto que é assim que descreve no livro, que ele tem uma coisa, um olhar assim, libidinoso, estranho, e olha para as crianças de maneira esquisita, e ele sente um mal-estar muito grande quando ele olha para o Gregory. Só que aí o desfecho da história do Sears, isso é perturbador, que tem a ver com a morte depois da criança, né? Que o Gregory vai acabar buscando o Fanny Bate, né? O irmão dele, né? E tal, para o mundo dos mortos. Ele fala assim, pô, ele vai se informando, vai tentando descobrir, vai tentar falar com a família, ele não consegue, e ele acaba descobrindo que, na verdade, esse Gregory já estava morto, né? Então, é uma história assustadora. É Ghost Story, tem várias histórias ali no meio, ali, que são muito perturbadoras. Então, esse momento no filme, quando o Sears, que a história é dele, ele é atacado pela criança, o Fanny Bate, você fala, ele foi atacado pela criança que ele, quando era jovem, estava tentando proteger, né? E se tornou uma secla de uma entidade maléfica que quer destruir eles. Então, é bem legal, assim como é mirabolante, como o Peter Straub fez uma história que é terrível, né? As coisas que vão acontecer. No livro também o clímax é muito mais longo, mais complexo, envolve um confronto espiritual e físico dentro daquela casa assombrada. O Dom, o Rick, a Stella está envolvida, acabam enfrentando essa figura, aí, essa entidade, a Alma Mobley / Eva Gale, e acaba rolando uma espécie de exorcismo, sabe? Exorcismo e um ritual de contenção, né? Onde eles vão precisar enfrentar e dominar essa entidade usando a força de vontade e a compreensão da sua verdadeira natureza, como se eles tivessem que aceitar o mal que eles fizeram, né? No livro também tem o que eu comentei com vocês, eu falei várias vezes, né? Tem essa coisa, né? Que eles têm essas personalidades. Tem um personagem lá, por exemplo, o personagem do médico, ele acaba se jogando de uma janela numa festa e morre. É diferente, né? Aqui você vê o primeiro velhinho que morre é o Edward, né? Mas no livro não, tem uma ordem diferente das mortes também. E você passa muito tempo conhecendo a personalidade desses personagens. Você sabe que tem um cara que ele gosta de carros velozes, que ele é amante da mulher do Rick e tal. E aqui é engraçado que colocaram uma maravilhosa atriz, né, a Patricia Neal. Só que lá no livro ela é descrita como uma mulher deslumbrante, maravilhosa, sexy, né? Aqui é quase que uma senhorinha, né? Ali que também está compartilhando, vamos colocar assim, do sofrimento do marido, né? Ela aparece mais no momento onde ela fala para ele, no final, que não reconhece mais ele, parece que ele está distante dela, não sabe da vida dele. Ele promete que vai viajar com ela, que vai ter uma outra vida, que ele tem pontas soltas para resolver, mas ele vai resolver. Então acho legal assim, né, que no livro é muito mais bem construída essa questão, porque o livro tem tempo, né? Então você vai se inserindo na história de uma maneira muito mais sólida, né? E outra cena que é muito legal, assim, do livro, mas muito legal, fiquei com muita pena quando eu não vi essa cena, porque, como eu disse, aqui a história se passa sempre na neve, é rio congelado, a cidade congelada, no frio. No livro não, são outras épocas e tal, gente correndo pela estrada de carro com a capota levantada, e você vê que tem um momento que quando realmente vai ter o gelo, o que é uma coisa que acontece, por exemplo, nessas cidades assim que ficam isoladas, né? Pelo gelo. E essa cidade aqui também fica isolada. O gelo é uma coisa que faz com que o horror na cidade piore, porque conforme vão morrendo outras pessoas também, não somente os velhos, é a sociedade. E a cadeia tem isso, tem um cara que trabalha na cadeia e eles vão começando
a empilhar cadáveres, né, praticamente. Morre fulano, morre cicrano, morre beltrano, tem suas rixas ali entre os vizinhos e tal, e o cara que fica na cadeia tomando conta, ele morre de medo disso. Tem uma hora que ele vai olhar na cela, tem 4 sacos, esperando uma outra cidade lá buscar pro necrotério. Ele começa a ficar com medo e ele começa a olhar na cela, tem uma hora que ele olha e ele vê que um corpo estava numa posição, agora está em outra. Aí outro corpo está numa outra posição. Eles vão se movimentando gradativamente. Então o livro tem essa coisa da loucura. Me lembrou muito, de certa maneira, It, né? Porque It tem essa coisa de a presença ali do palhaço, ali do parcimonioso, ele influencia a cidade, se alimenta do medo e do mal. E essa cidade aqui também tem essa questão. Né? Se você lê no livro, a cidade parece que pessoas ilustres, né? A sociedade Chowder ali, mas todos têm um passado meio estranho, os vizinhos meio que se odeiam, a mulher do Rick, que parece que tem um casamento tão sólido, tá tendo um caso com outro cara, e ele sabe disso, ele desconfia, o cara é amigo dele. Então é isso assim que é aquela... Parece uma sociedade que ela tá também se desmantelando, que a hora que chegar essa entidade aí, a Vagalha, a Alma Mobley, e com os seus asseclas, tudo vai piorar, mas vai piorar para a cidade toda, porque a cidade está isolada. Então tem um desfecho muito mais sinistro nesse sentido, porque ali dá a impressão que eles podem sair a qualquer momento, né? Tem isso no filme, né? Pega um carro aí, vai viajar para outro lugar e tal, né? Eu achei até que foi muito fácil ele pegar um guincho lá e conseguir puxar o carro do lago. Eu acho que o filme não quis perder tempo com isso, mas é legal também a cena. Mas no livro não, tem uma coisa de isolamento e desespero, né? Porque quando você tá isolado, que nem 30 Dias de Noite, né? Que é um filme que eu também gosto bastante. Que os caras estão numa situação que não tem comunicação, não tem como sair da cidade, a neve tá cada vez pior, aí corta a comunicação, corta acesso à cidade. O cara que anda com limpa-neve, ele é fundamental para a cidade. E ele tem a própria estrutura dele, a narrativa na história. Então o horror e os fantasmas e o sobrenatural vai acontecer para várias pessoas, não só para a sociedade. Isso que é interessante, sabe? Sem contar alguns sustos também que o livro traz, o momento em que esse personagem aparece no quarto do Dom, né, o Gregory, né, que é o quarto, é o local onde você tá aparentemente seguro, né, mas ele começa a sentir frio, né, a presença traz o frio, né, e o medo, né. Aqui no filme até tem um momento em que o Gregory aparece para ele numa sala, né, e entrega aquela pedra preciosa que era da Eva Gale, mas no livro isso é bem feito mesmo. Eu acho que se você não leu, né, porque assim, né, tem uns escritores que são muito hype, né, e a gente fala muito de Stephen King aqui, a gente gosta muito, né, mas eu acho que tem certos escritores de terror que eles são fantásticos, e o Peter Straub, ele era fantástico mesmo, sabe? Ele é um escritor que vale a pena conhecer. Não conheço muitos livros dele, mas esse aqui em particular, que eu já lia antes de conhecer o filme, eu gosto muito. Tem outras questões também, mas para o vídeo não ficar gigante, não estender muito, né? Eu vou deixar para, sei lá, para comentar em outro momento, em algum outro podcast, quem sabe. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. A gente aqui no mês do horror, eu brinco que, olha só, né, como é que tá aqui, né? Eu brinco que é um mês que eu me divirto muito. Eu gosto pra caramba de gerar conteúdo de terror, né? Apesar da gente ter essa coisa de apreciar, pesquisar cinema, independente de gênero, o mês do horror aqui é o mês da diversão, né? Onde a gente pode colocar pra fora tudo isso, falar de filme trash, falar de filme de mansão assombrada. Aliás, a gente tem uns especiais aí, tem só sobre mansões assombradas, as que tem nome, né? A gente gosta de colocar isso, na época que saiu a Residência Rio, Mansão Bly, né? Então eu gosto bastante, eu trago todo mundo que é da equipe aqui pra poder conversar. Esse vídeo eu acabei fazendo aqui sozinha, porque eu tô tentando gerar, como eu falei, esse conteúdo para vocês, né, para ajudar a ter mais conteúdo. Então espero que, se você gostou, que você deixe o seu like, que você procure mais vídeos. Eu sempre convido para o podcast, porque apesar de estar em outras plataformas, né, nem todos estão aqui no YouTube, eu acho que tem muita coisa legal para o pessoal conhecer. Se você gosta de terror, a gente gosta muito. Então todo ano tem especial, né, no Halloween. A gente já falou da França, da Itália, Sudeste Asiático, Rússia e Leste Europeu, por aí vai, Argentina, Brasil, claro, né? Falamos do Brasil. Então tem muito conteúdo para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo.
Deixa seu comentário aqui para dar apoio e fortaleça o nosso trabalho nos ajudando financeiramente, tá? Isso é muito importante. Nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Nós estamos também no Apoia-se. Lá você pode procurar MasmorraCast, mas eu deixo o link aqui embaixo também. É só você abrir a descrição do vídeo. Eu fiz o upload do filme lá pro OkRu, porque saiu uma versão Blu-ray, né? Aí eu falei, se sair uma versão Blu-ray, eu vou tentar ajudar o povo a assistir. Eu encodei uma versão lá, fiz o upload pro OkRu, então você pode assistir. Espero que você se divirta. E se você gosta do livro, eu quero que você venha aqui contar para mim suas impressões também. Coisas que eu esqueci, talvez, de comentar. Coisas que valesse a pena destacar do livro ou do filme, né? Então fica à vontade, aqui o espaço é seu. Eu quero deixar um abraço muito carinhoso, um beijo gostoso. A gente se vê logo mais. Tchau, tchau.